Muito bem, hoje eu vou falar sobre a lei do inquilinato e alguns cuidados com os contratos de locação, que é um tema para mim até bastante prazeroso, falar que é o direito imobiliário. Então eu gostaria aqui de deixar alguns registros bastante importantes sobre alguns cuidados que nós devemos ter com os contratos de locação. A lei do inquilinato ela é regida pela lei número 8.245/91, e ela foi recentemente alterada pela Lei 12.112/2009, que trouxe algumas alterações bastante interessantes que futuramente, em outra oportunidade, eu quero aprofundar esse tema. O que é objeto da locação? O objeto da locação são os imóveis urbanos, conforme o artigo 1º da Lei 8.295. Nesse mesmo artigo 1º também, a lei fala do que não pode ser objeto de locação dessa lei. O que não pode ser são os imóveis públicos, as vagas de garagem, os estacionamentos para veículos, os apart-hotéis e hotéis também não estão regidos por essa lei. Os espaços publicitários também ficam de fora da lei de locação. Gostaria de falar sobre os prazos contratuais da locação de imóveis residenciais e não residenciais. A lei fala no artigo 3º que os contratos de locação podem ser feitos a qualquer prazo. Muito bem. A partir do entendimento desse artigo, eu gostaria de poder aqui aprofundar um pouquinho esse artigo e trazer algumas considerações bastante importantes para que as pessoas que têm imóveis, as pessoas que fazem uso da locação dos seus imóveis, tenham bastante cuidado com esse artigo, porque isso aí pode acarretar problemas por falta de desconhecimento dessa matéria. Os imóveis, a lei fala que todos os imóveis podem ser locados a qualquer prazo. Ok. A mesma lei também fala que os imóveis locados a partir de 30 meses ou mais, imóveis com contratos a partir de 30 meses ou mais, ao final do contrato o proprietário pode reaver esse imóvel através da denúncia vazia. Então o proprietário não tem motivação ao pedir esse imóvel. A lei permite que, terminado o contrato, nos 30 meses, com a devida notificação dos inquilinos, os inquilinos são obrigados a entregar o imóvel depois de 30 meses. Se o contrato for feito abaixo de 30 meses, existe aí alguns impedimentos que podem trazer bastante problema para os proprietários. Imóveis abaixo de 30 meses só podem ser solicitados, só podem ser pedidos pelo proprietário se ele provar em juízo que ele vai fazer uso próprio desse imóvel ou algum familiar. Ele vai ter que provar também que ele quer esse imóvel para demolição por reforma. E essa demolição ela tem que ser provada pelo menos 20% dessa área construída. Ele também pode pedir esse imóvel se o inquilino residir nesse imóvel por conta de um contrato de trabalho desfeito. Se esse contrato de trabalho for desfeito, o proprietário pode reaver esse imóvel. Então, esses impedimentos que a lei traz, que está no artigo 47 da lei do inquilinato, ele dificulta um pouco a retomada do imóvel para contratos abaixo de 30 meses, para que seja pacificada a locação no país. Então, os legisladores entenderam que 30 meses é um prazo razoável para uma família se estabelecer um determinado imóvel e que, ao término desse prazo, o proprietário então pode reaver. O mesmo não vale para as locações não residenciais, que seriam as locações comerciais, que hoje a terminologia é locação não residencial. A locação não residencial pode ser feita a qualquer prazo, ela segue segue um ritmo diferente, que pode ser, em outro momento eu posso explicar
somente sobre as locações não residenciais. Eu gostaria de falar sobre a locação de temporada. A locação de temporada é uma locação bastante interessante, mas ela precisa ter bastante cuidado também. A locação de temporada ela é feita no prazo máximo de até 90 dias. E a locação de temporada se destina a lazer, se destina a algum curso que a pessoa pretenda fazer nesse período, ao tratamento de saúde, e até mesmo se ela precisar fazer uma reforma em sua residência, ela pode então locar um outro imóvel para a temporada. O que é preciso ter bastante cuidado com a locação de temporada? Ao término dessa locação, nos 90 dias que ele fala, se os inquilinos não saírem do imóvel, se os inquilinos não deixarem, não entregarem o imóvel para o proprietário tem 30 dias para notificar esses inquilinos para que deixem esse imóvel sob pena de um despejo. O despejo hoje, nesse caso, é um despejo que pode ser feito em 15 dias, através de uma liminar. O que ocorre se o proprietário não notificar os inquilinos nesses 30 dias? Passado esse prazo, se os locatários continuarem residindo nesse imóvel, esse contrato automaticamente passará a ser um contrato indeterminado. Se vocês observarem e lembrarem que há pouco tempo atrás eu falei que contratos abaixo de 30 meses eles dificultam mais o proprietário retomar esse imóvel, o de temporada cai também na mesma situação. Se esse contrato se tornar um contrato indeterminado, o proprietário vai ter um pouco de dificuldade também de retomar esse imóvel, por ele não ter ficado atento a esse prazo de 30 dias para pedir o imóvel para os inquilinos que lá ficaram e não foram incomodados. Então a lei entende que se não forem incomodados, eles podem ficar residindo ali indeterminadamente. Por último, eu queria falar sobre as garantias locatícias. A lei fala em 4 modalidades de garantia locatícia. Eu gostaria de abordar 3 dessas garantias, que são as mais importantes. Nós temos a caução, que pode ser calcionado hoje em dinheiro ou bens móveis ou imóveis. A lei fala nessas 3 situações para dar a fiança ao imóvel. Normalmente as imobiliárias têm, ou os proprietários pedem, de 2 a 3 aluguéis de caução. Lembrando que não pode ser mais de 3. O teto máximo de caução em dinheiro são 3 aluguéis. Pode-se calcionar bem imóvel, através da escritura, e pode-se calcionar também algum bem móvel, veículo, carro, moto ou qualquer bem que tenha um valor expressivo. A segunda modalidade de fiança é o fiador. O fiador é o mais comum, talvez o mais usado hoje nas locações. O fiador tem que ter um imóvel próprio e ele tem que ter a vênia conjugal também no contrato de locação, que seria a assinatura do seu cônjuge. O seu cônjuge também tem que autorizar essa modalidade de fiança. E por último nós temos o seguro fiança, que é uma modalidade nova de seguro locatício, que hoje está se espalhando muito entre as imobiliárias e as corretoras de seguro. Então, o seguro fiança é um seguro em que o inquilino tem que pagar mensalmente, juntamente com o aluguel, um valor que a seguradora vai conceder para que seja garantida então essa fiança. Eu, em outro momento, quero aprofundar essas garantias locatícias, falar de uma a uma, pelo menos essas 3 garantias, e principalmente aprofundar mais a garantia, o seguro fiança, que é um seguro novo, e é um seguro que requer assim, uma informação mais detalhada e mais aprofundada, por ser até uma modalidade mais nova de garantia locatícia. Então são essas as considerações que eu quis deixar hoje aqui registrado em relação à lei do inquilinato e alguns cuidados que nós devemos ter com os contratos de locação.